Caleidoscópio está de volta ao vivo na tela da TV Horizonte, PUC TV e TV Educar. O bate-papo de hoje aqui envolve atualidades no Enem. Você que está se preparando, fique ligado aqui com a gente. Tem uma galera curtindo o programa lá em Campina Grande do Sul, no Paraná. Um abraço especial para todo mundo aí e para as várias cidades do Brasil que também recebem o nosso sinal. Se você quer participar e comentar o tema do programa de hoje, envie sua mensagem nas nossas redes sociais. Aproveite e concorra aos presentes oferecidos pelos parceiros do programa. Olha só. Quer fazer um passeio em contato com a natureza em um lugar que mistura cultura e lazer? Conheça o Parque Ecológico Vale Verde, que fica em Betim, a apenas 42 quilômetros de Belo Horizonte. Concorra a 2 ingressos para visitar esse paraíso. Vá no Facebook do Caleidoscópio e saiba como participar. Você conhece as camisas masculinas Clé? Vale a pena conferir. Entre no Facebook e veja os modelos. No Caleidoscópio, a cada 15 dias, um telespectador é contemplado. Saiba como participar da promoção no Facebook do Caleidoscópio. Curta, comente, participe e leve presentes. E o maior presente, né, galera, é você se dar bem no Enem. Então fique ligado aqui com a gente, participe. E agora, para participar aqui do nosso bate-papo, temos uma estudante que veio compartilhar experiências aqui e trazer dúvidas também, né? A Luísa Helena, ela é estudante do Colégio Arnaldo. Seja muito bem-vinda, viu, Luísa? Obrigada. É a segunda vez que você vai fazer até o Enem, não é isso? Sim. Ano passado você tentou. Sim. O que você sentiu da prova? Bom, é uma prova que exige muito do seu psicológico, porque chega um momento que você está muito cansada, não está conseguindo mais ler as questões. Então, ano passado eu tive essa experiência e achei que valeu a pena, porque agora quando é para valer mesmo o Enem, que é para mesmo entrar numa faculdade, eu já sei como é que é, não vou pegar aquela surpresa. Pois é, você estava treinando, né? Sim. Porque era mais para sentir um pouco da prova e tudo mais. Assim, hoje, você se sente mais preparada? Hoje eu me sinto muito mais preparada, porque eu já sei o que eu vou enfrentar, eu já sei como eu tenho que me preparar melhor para a prova. E é muito bom, vale muito a pena fazer um ano antes e depois refazer. Legal. Agora, em relação às atualidades, que hoje a gente está trabalhando esse tema aqui, né? Como é que você faz para se atualizar, para buscar informações, para dar uma atualizada, para acertar aí algumas questões? O que você faz? Bom, no meu colégio, por exemplo, a gente tem um grupo de debates, onde que nós fazemos várias simulações sobre vários temas de atualidades, como a questão dos imigrantes, como sobre drones, sobre várias questões de atualidades. Em todos os colégios tem alguns grupos de debates que nós reunimos para simular. Por exemplo, este final de semana acontece um mini-ano na PUC, onde que a gente discute essa questão. São vários comitês sobre atualidades. Eu acho que temos que ler muitas revistas, e seja de esquerda, seja de direita, para desenvolver seu senso crítico. Porque no Enem não é uma questão certa e as outras totalmente erradas. É uma questão mais certa e as outras tem relação, é verdade, mas tem uma lá que é mais certa. E para isso você tem que saber isso, você tem que desenvolver um senso crítico, que eu acho que estudando atualidades você consegue formar, desenvolvê-lo. Que legal, Thiago, tá preparadíssimo, não tá? Olha só, que segurança, né? E que tipo de segurança, né, o estudante ele consegue ter para buscar, assim, essas referências, de onde buscar essas referências, tendo em vista aí a quantidade de opções que se tem, né? O Thiago trabalha também com o aplicativo, Luiz, e ele trouxe um pouco desse aplicativo, assim. Não sei se você já trabalhou, já se preparou, assim, com o aplicativo também, mas onde, Thiago, essas pessoas podem buscar, né, nessa reta final aí, informações válidas para dar uma atualizada? Ficar sempre atento, jornais, revistas, matérias na internet, principalmente o que cai ali mais do começo para o meio do ano. O que foi destaque do final do ano passado para cá também costuma ter uma importância grande e sempre ficar atento, né? Ler bastante, acho que ler e assistir telejornais não vai fazer mal. Dever de casa. Tá certo. Rafael, a própria Jaqueline tinha feito aqui algumas colocações, até arriscou já alguns temas, né? Queria que você desse uma complementada nisso, assim, que
que assuntos da atualidade você aposta, né, que podem aparecer aí nas questões ou em questões pontuais aí do Enem? Do Enem, Simone, assim, igual a gente falou, o Enem é uma caixinha de surpresa, né? A gente não tem noção nenhuma do que vai cair, a gente especula. Mas, assim, é sempre uma, duas questões que ela destacou, é sobre atualidades. Temos, assim, que não é um conteúdo específico. Não consigo definir essa questão de sendo de geografia, de história, sociologia ou filosofia. É uma coisa que está no ar, todo mundo sabe um pouquinho, dá um palpite ali, então. Então, assim, eu acho que a gente pegar, assim, essa confusão no Oriente Médio, esse Estado Islâmico, essa violência que está lá, pode ser uma coisa. Os refugiados na Europa, essa crise, né, desse êxodo migratório agora, do pessoal do Oriente Médio para a Europa também pode ser outra coisa. A crise que o Brasil está passando nesse momento, crise não só econômica, né, mas a crise também política que a gente vive agora, né, essa contestação de setores contra o governo, pró-governo, PMDB, PT, essa confusão que está no Congresso lá. Eu acho que isso pode cair. Datas e, assim, comemorativas também a gente poderia listar, né? 70 sempre, anos da guerra. Sim, datas, episódios famosos, sempre pode ter uma coisa que o aluno tem que estar aberto. O aluno, acho que nesse momento tem que ser uma esponja. Né? Igual ela falou, debater muito, ler muito, ignore qual a postura que é a revista. Informação por informação, entendeu? Legal. Eu acho que isso é muito importante. Jaqueline, agora se a gente entrar um pouquinho mais a fundo, né? Como esses conteúdos são cobrados? Ela fez aqui uma apresentação, né? Como uma expert já. Fez no ano passado e sentiu um pouco da prova. Como esses conteúdos são cobrados dos estudantes, né? Tem uma interdisciplinaridade? Tem um tipo de leitura diferente que tenha que se fazer? Qual que é o caminho? Normalmente, quando se coloca uma questão de atualidades, o Enem tem, por prática, né, na prova de história, fazer uma contextualização, né, coloca normalmente um texto, que é um referencial, e é o que o Rafael também colocou. Se o aluno é um bom leitor, isso é um diferencial já, um ponto de partida significativo para fazer a prova de história, seja qualquer prova, né? Mas a prova de história especificamente, porque normalmente as provas trazem um enunciado que já é um início da questão, que dá para o aluno mais ou menos se situar, mesmo que ele não saiba o assunto. Por isso que eu digo que fazer a prova de história, antes de mais nada, é ser um bom leitor. Por quê? Porque ele precisa interpretar o que está sendo perguntado. O enunciado, muitas vezes, já dá essa referência, seja o enunciado, seja a própria fonte da questão. E na atualidades a mesma coisa, ou seja, uma questão de atualidades, normalmente eles colocam um texto de jornal, um texto de revista, por isso a importância de navegar nessas várias redes de informação, seja um blog, seja uma revista semanal, seja um jornal, todas essas fontes são importantes, porque o aluno vai se habituando àquela linguagem, porque tem isso também, às vezes a gente fala muito isso com os meninos. O grande problema que eu vejo hoje na prova de história, que o aluno às vezes enfrenta, é a questão do confronto com a linguagem que ele vai ter. Se é uma linguagem jornalística, ele tem que estar habituado a ela. Se é uma fonte primária, ele tem que estar habituado a ela. O que é a fonte primária? Se tem lá um texto, como o Enem já usou, da Carta de Pero Vaz de Caminha, ele tem que estar habituado àquela linguagem de 1500. O jornal é a linguagem atual. Mas eu tenho que estar habituado a todas essas linguagens? Tem. Porque senão ele realmente não vai ser bem sucedido. Então, nesse sentido, eu acho que se aparecer alguma questão de atualidades, eles vão passar por aí. Pegar algum trecho de jornal, algum texto de uma revista, ou mesmo de um blog, ou mesmo das redes sociais, e colocar e dali construir uma questão. Então, eu acho que a informação prévia é importante, porque eu não terei o estranhamento da questão. Se eu já sei sobre o Estado Islâmico, eu vou deslanchar naquela questão. Sim. Se eu já sei sobre o fluxo migratório hoje, aí você perguntou a respeito, por exemplo, dessa questão das datas comemorativas. É uma recorrência na prova sempre ter uma data comemorativa. Ano passado foi o golpe de 64, né? Fazendo duas questões, porque a própria Comissão da Verdade vai se reportar a tal. Você tem esse ano, esperado, a gente pode ser surpreendido, né? O que você falou, é uma caixinha de surpresa, mas a gente espera que apareça alguma coisa sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Já que tem uns 70 anos, ou mesmo alguma questão sobre o episódio em Hiroshima e Nagasaki, as bombas atômicas. Então, acho que isso dá para dialogar com a filosofia, com a sociologia, com a química. Legal. Né? Então, acho que são várias as possibilidades. Legal, muito bom. Nós vamos dar uma pausa aqui na nossa conversa, né? Pra gente ouvir música, dar uma relaxada, né, gente? Nem secos hoje aqui no Caleidoscópio, trazendo um som pra gente.
E tem gente aqui que mandou muito bem, né? Num vestibular. Não tem uma história assim? Então, E aí, que história é essa? Você foi super bem em 2 provas, né? Quando você fez, assim, o vestibular. eu fui primeiro colocado em Direito na PUC e depois em Letras na FMG. Caramba! Assim. E como é que era a dedicação, assim? Quanto tempo de estudo por dia para alcançar esse primeiro lugar, essa excelência? Eu atribuo isso mais, assim, eu desenvolvi o gosto pela leitura desde muito cedo, com minha mãe e tudo. Quando eu tinha, assim, 10, 11 anos, o livro da minha casa todo ficava no meu quarto. Eu lia Legal. aquilo tudo, assim, com avidez. Eu acho que essa curiosidade, assim, eu acho que talvez o mais importante seja isso, assim, você estudar não para o Enem, né? Estudar para a vida, porque as coisas são fascinantes, porque os fenômenos da natureza são maravilhosos, a dinâmica social é uma coisa super interessante de estudar, né? A Legal. língua é muito bonita, a matemática é uma coisa muito bonita também, e tudo isso, né? Ô, assim, Carlos, e dessa fase, assim, o que ficou para você dessa fase de estudo árduo? E essa colocação, né? Primeiro lugar, assim, é algo... Pois é, eu não considero que tenha sido árduo, assim. Foi bom, Há uma né? certa constância que é importante, né? Mas principalmente por causa dessa questão do gosto de aprender, da curiosidade, eu acho que é o que é mais importante, que mais É árduo define, no assim. sentido de dedicação, né? Porque Sim. para se alcançar bons resultados, o trabalho é árduo, né? Mas é prazeroso. É prazeroso né? também. Se abordar por esse lado, acho Legal. que é muito melhor. Muito bom. Vamos ouvir música? Vamos mandar lá. mais uma? O que vocês vão tocar aí pra gente? Nós vamos tocar Aceita Que Não Aceita, é uma música nossa também. Vamos lá. Muito bom, bora lá. Em qualquer lugar que eu vá, todo mundo sabe o que quer e decorou o estatuto, onde está escrito o que é. Aos sindicalistas, os neonazistas e os magistrados, os amantes do rock and roll, as beatas, as socialites, os cientistas, os do hip hop, os cucarachas e os veteranos. Ai, 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 mas eu vou fundar uma nova seita que não aceita ninguém, com mais uma ideia pronta. Ai, 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 mas eu vou fundar uma nova seita que não aceita ninguém, com mais uma ideia pronta. Aos devotos do Padre Cício, os adoradores do demo, os profetas do fim do mundo, os banqueiros internacionais, os terroristas suicidas, os eruditos e os marginais, os doidões e as patricinhas, os extremistas radicais, os velhos comunistas, os conservadores liberais. Ai, 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 mas eu vou fundar uma nova seita que não...